Olá, o meu nome é Sara Tristão, eu nasci na Madeira em 92 e em 2010 eu fui para Lisboa, onde concluí a licenciatura e o mestrado em pintura. Por volta de 2016 comecei a minha prática com as tatuagens. Começou tudo com uma experiência onde eu queria fazer um género de uma cerimónia de amizade entre mim e um amigo meu, o Valentim. Ele já tinha começado a tatuar, mas eu no início estava muito reticente porque tenho algum medo de agulhas e então pensei que era uma coisa que não ia ser capaz de fazer, mas aos poucos comecei a explorar. Eu faço uma técnica que se chama hand poke, que é muito menos agressiva para a pele. A dor praticamente também é uma coisa que praticamente não existe, porque é uma técnica bem mais tranquila, não causa tanto impacto. É tudo à base do pontilhismo, em que, para terem mais ou menos noção, um desenho que tenha mais ou menos assim esta dimensão é uma coisa que eu irei demorar cerca de 5 a 7 horas a concluir. Ou seja, esta demora também traz um alerta às pessoas para a vida instantânea que nós levamos, porque eu acho que hoje em dia as pessoas não esperam para quase nada. Neste projeto que foi apresentado na Capela da Boa Viagem, foi a primeira vez que eu consegui afastar da dimensão daqueles desenhos das tatuagens que eram meras propostas que eu apresentava às pessoas para estes desenhos serem tatuados, ou seja, afastei-me dessa dimensão e pela primeira vez trabalhei-os num espaço. O primeiro momento são mesmo os objetos que eu encontrei num percurso que fiz aqui quando cheguei à Madeira, no dia 2 de maio. Fiz um percurso por uma levada que para mim tem uma ligação muito forte, que é a levada dos balcões. Reuni uma série de objetos onde estão postos na pia de água benta da capela e onde surge um jogo de sombras e luz. O segundo momento é quase como se fosse uma ampliação de um dos desenhos que eu faço para as tatuagens, que normalmente tem uma dimensão pequena, ou seja, de 10 cm, 15 cm no máximo, e decidi fazer uma ampliação de um desses desenhos, ou seja, um exagero daquilo que é as minhas propostas para as tatuagens, e então também como uma maneira de fazer as pessoas poderem olhar para um desses desenhos numa escala maior. O terceiro momento já é o momento em que eu propus-me tatuar as paredes da capela, ou seja, é um momento que eu chamo que é a pele, onde existem uma série de desenhos postos de maneira como se a capela fosse um corpo, ou seja, não estão simétricos, não estão alinhados, estão alinhados conforme o próprio corpo, conforme a própria capela. Escolhi o título Small Time Shot Away, que é um título de uma música de Massive Attack. Foi uma música que teve a seguir o processo para concretizar esta mostra.
Esta música fala-nos de dois corpos, ou seja, dois seres que se identificam quase como gêmeos. E achei pertinente porque o meu início da tatuagem também foi através de duas pessoas, foi através desta ligação de amizade entre duas pessoas. Havia sempre espaço para coisas invisíveis, ou seja, eu sempre desde pequenina ouvi a minha avó falar do molhado, do facto às vezes das crianças andarem mais agitadas e virarem o bucho. E estas práticas todas eram resolvidas através de rezas, através de orações, mas orações que não faziam alusão a figuras cristãs. Ou seja, eram rezas que faziam alusões muitas vezes à natureza, aos próprios animais, às próprias plantas. Muitas vezes usava plantas, como por exemplo a alfazema, que tem propriedades calmantes, amarrava a alfazema na agulha da tatuagem e enquanto o processo ia acontecendo sentia-se sempre um cheirinho de alfazema no ar. Quando eu comecei a perceber que estes registros das tatuagens ficavam nas pessoas para sempre, eu sentia-me esse xamã, quase como um elemento que fazia esta magia, que fazia as pessoas perpetuarem as suas vidas com estes registros.